Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Ara Bitcoin Podcast. Aqui nesse podcast a gente fala sobre diversos temas relacionados a Bitcoin e hoje não poderia deixar de ser o tema da semana, que é Bitcoin bate a TH 93 mil dólares. Falta muito pouco para os 100 mil dólares, o tão aguardado 100 mil dólares. Eu sou a Cacá, comigo aqui está a Carol, nós somos as fundadoras da Ara Bitcoin, uma escola voltada para quem quer aprender sobre Bitcoin. Então, a gente ensina sobre Bitcoin no YouTube, aqui no podcast, através do nosso Instagram, com artigos do nosso blog. Você também pode conferir os nossos cursos e workshops em arabitcoin.com.br. E agora a gente também está começando um projeto chamado Bitups, que são eventos presenciais pelo Brasil. Você pode acompanhar a agenda em bitups.org. Carol, tudo bom? Que loucura essa semana, Carol. Teve 2 dias que eu quase não dormi. Começa a bull run, a gente começa a acordar de madrugada para ver em que pé anda o Bitcoin, né? Como é que foi essa semana para ti? Foi uma loucura, mas mais pela demanda das pessoas, né? Muita gente querendo falar com a gente, tanto a galera que nos acompanha nas redes, os alunos, parentada toda. Então começa a subida, começa todo mundo a demandar, né? No Bear, ninguém quer saber, ninguém, né, se interessa, agora começa a subir de preço. Bitcoin vai para as mídias, vai para os jornais. Quem antes era hater vira lover de Bitcoin, vira Bitcoiner, começa a apagar todo o passado, né? De ataques ao Bitcoin e de besteira que falou e começa a se voltar de novo para ele. E o que eu acho interessante é Bitcoin agora próximo dos 100k. O que a gente vai fazer com os laser eyes, né, Cacá? Era laser eyes até 100k, a brincadeira dos Bitcoiners há mais de 4 anos, desde o ciclo passado. Acho que vai virar laser eyes until fiat dies, né? Então, laser eyes até fiat acabar e virar tudo hiperbitcoinizado. Mas enfim, eu acho que a gente pode começar esse podcast falando sobre essa subida e muitas pessoas vieram falar pra gente, essa subida do Bitcoin é só por causa do Trump. Eu acho que a gente pode começar por aí. Não, mas peraí, deixa eu só comentar que eu te falei do meu sentimento das questões internas com relação à subida do Bitcoin. E tu falou das questões externas. Eu quero saber o que tu sentiu com essa subida essa semana. É o que eu sinto sempre que sobe, que tipo, putz, já tá subindo. Queria que esperasse mais um pouquinho. Tipo, pô, Não, já? o pior é que deu uma. Caiu um pouquinho, né, de preço esses últimos dias. Caiu. Voltou a 86 e eu já tava assim, yes! Que caia mais, que caia mais. Tem que dar tempo de acumular mais. É aquela velha história. A gente fica numa bipolaridade Bitcoiner, né? Quando sobe, fica todo mundo feliz, eufórico, a gente fica muito feliz. Quem já está acumulando um tempo, e quando cai também fica muito feliz, porque a gente sabe o quanto esse momento de adoção é valioso, né? É o tempo que a gente tem para acumular cada vez mais. Então, quem já está na mentalidade Bitcoin, na verdade, fica feliz pelos dois lados, né? Tanto se sobe quanto quando cai, que aí dá tempo de acumular mais um pouco. É aquela coisa, ninguém acha que tem o suficiente, né? Então a gente fica torcendo pela queda, mas ao mesmo tempo, quando sobe, a gente fica feliz porque começam todas as chancelas, né? Parece que pra galera que tá na mentalidade fiat se convencer de que Bitcoin é bom, o preço tem que subir. Então, é aquela clássica que o preço é a melhor equipe de marketing do Bitcoin. Como o Bitcoin é descentralizado, é um protocolo, não tem equipe, não tem foundation, não tem equipe de marketing, o preço faz todo esse trabalho de atrair a atenção das pessoas, porque realmente quando compara com o cubo de gelo Fiat, os ativos Fiat cubo de gelo, o preço acaba se destacando e não tem publicidade melhor do que a valorização. E, Carol, fica uma dúvida, assim, que geralmente a galera pergunta, de fato começou a bull run? Geralmente a bull run começa quando atravessa a TH, né, ultrapassa a TH e se mantém nessa subida. Porque, por exemplo, início do ano, né, quando foi lançado os ETFs, Bitcoin chegou a bater 74 mil dólares, ultrapassou a TH, mas aí depois recuou. Ficou na faixa dos 65, 60, foi a 58. A galera já achou que, bom, esse ciclo, essa bull run já começou e já acabou. Só que, bom, quem está acompanhando, estudando Bitcoin há mais tempo, os ciclos e tudo mais, já sabia que não, era só uma fase de acumulação, e agora que a gente está vendo uma maior valorização, e o início da bull run, se Bitcoin repetiu o que ele fez nos ciclos passados. Então, o Bitcoin Sabe qual que para mim é um excelente indicador de bull run?
é aquilo que tu falou agora há pouco, quando os amigos e familiares começam a mandar mensagem falando, nossa, o que está acontecendo com o Bitcoin? O que é isso? Estou impressionado. Pronto, isso aí é muito indício de bull run, e além, claro, de mídias e pessoas enchendo as nossas DMs com perguntas, e a galera começou a falar sobre isso, o Bitcoin saindo nas notícias, geralmente é quando começa esse alvoroço, assim, é que o Bitcoin começa a bull run do Bitcoin, né? Começa um novo ciclo. Deixa eu só mostrar aqui, então, já que a gente tá falando de preço, depois a gente vai falar do Trump e vários outros pontos, eu tenho alguns dados aqui dessa subida só pra galera visualizar o quanto subiu em comparação com o passado, pode ser? Ou tu tem alguma outra coisa para falar? Bora, não, a gente tem muita coisa para falar, né? Mas vamos indo, Tá. Carol, mostra aí o que tu trouxe para nós de dados. E a gente já volta com o Ara Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Ara Bitcoin Podcast. Então aqui, em 2024, novembro, nem terminou ainda, a gente está no dia 15 de novembro, que é o dia que a gente está gravando esse podcast. Bitcoin já valorizou 28%. Então foi um dos novembros mais positivos da história, né? Só ficando atrás aqui de 2013, 2017 e 2020. Então pode ser que ao longo de novembro, se Bitcoin continuar nessa valorização, ele bata em outros meses, outros anos, como 2020 e 2017. Vamos ver o que vai acontecer aí até o final do mês. Então, desde o mês passado, né, desde outubro, o Bitcoin vem subindo, e ainda mais com a vitória do Trump. Muita gente está atribuindo a vitória do Trump, essa subida agora do Bitcoin. Mas, se a gente for ver ao longo da história, novembro e outubro têm historicamente sido meses positivos na história do Bitcoin, especialmente porque a gente tem observado que a bull run, ela tem começado ao longo dos anos, no final do ano do halving, né, ali 2020, depois 2012, aqui não tem 2012, mas começou a ficar positivo ali, final de 2012, entrada de 2013, e agora 2024 de novo, a gente começa a observar essa subida de preço no fim do ano. Quer comentar alguma coisa dessa tabela, Cacá? Não, vamos em frente. Já tá familiarizado com essa tabela? Já tô. Boa. Tá, então eu tava falando antes sobre o ano eleitoral, né, que ironicamente esses dias tu comentou comigo, né, Cacá, que olha que interessante, Satoshi programou os halvings para acontecer a cada 210 mil blocos, isso acaba sendo a cada 4 anos, e justamente coincide com anos em que acontecem as eleições americanas. Então, esse gráfico aqui ele mostra como a cada eleição que aconteceu ao longo dos últimos 15 anos na história do Bitcoin, quando aconteceu a eleição americana, Bitcoin valorizou pra caramba e nunca mais voltou abaixo do valor que estava antes da eleição. E isso é doido porque a gente, no ciclo passado, viu toda a narrativa se estabelecer de que Bitcoin nunca caiu abaixo da TH do ciclo anterior. Só que em 2022, ali naquela época de falência da FTX e tudo mais, Bitcoin caiu sim abaixo da TH anterior, a TH anterior ali do ciclo 2017, 18 foi 19 mil dólares e Bitcoin foi a 15 mil dólares ali na falência da FTX. Então pode ser que essa seja uma nova narrativa a ser quebrada, né? Que Bitcoin nunca caiu abaixo do preço que estava nas eleições anteriores. Então, antes ali das eleições, Bitcoin estava na faixa dos 58, 60 mil dólares. Vamos ver até onde vai, né? Essa narrativa de que Bitcoin nunca caiu abaixo das eleições anteriores. E enfim, a galera tá falando que Bitcoin só tá subindo por causa do Trump. Chegou a ver isso, Cacá? Sim, existe essa ideia de que o Trump, com todas as promessas pró-Bitcoin e, enfim, e shitcoins,
as pessoas ficaram, claro, o mercado todo ficou muito eufórico, né, com possibilidades do Trump facilitar essa indústria, né, o mercado. Quando a gente fala de Estados Unidos, enfim, hoje os Estados Unidos é a economia mais forte, uma das economias mais fortes do mundo, e até eu ia comentar sobre uma coisa que me chama a atenção. Tu falou agora, Carol, sobre o fato de Satoshi ter colocado os halvings justamente em anos de eleições americanas. Tem muitas coisas... Ele não colocou em anos de eleição, né? Ele botou a cada 210 mil blocos, mas coincide com o ano de eleição. Então, mas tu acha que coincide? Satoshi pensou tudo muito no detalhe, tu acha que isso é só uma coincidência? É que ele não tinha como prever a velocidade com que os blocos seriam minerados totalmente, sim, com uma dificuldade, talvez desse para prever, mas ele não tem como prever a canetada, né? Daqui a pouco não rola eleição americana naquele ano, ou postergam, ou eles adiantam, isso pode acontecer. Então, enfim, mas é uma coincidência muito grande, vai lá. É uma coincidência muito grande. E quais seriam os motivos, quais seriam os benefícios, digamos, para o Bitcoin ter o halving em ano de eleição americana? O que seria, de que maneira isso seria bom para o Bitcoin? Na verdade, acho que é uma sinalização, acho que o halving acontecendo justamente nas eleições dá a chance das pessoas verem, e daqui para frente cada vez mais, o quanto os candidatos estão alinhados com o Bitcoin ou não, e o Bitcoin apontando qual é o caminho melhor para ele, talvez, sabe? Porque nessas eleições ficaram muito nítidas. Bitcoin ele não atende a políticos, não atende a burocratas, ele tem uma política monetária, um funcionamento independente de governos, tanto que já tentaram proibir, desproibir, regular, e ninguém consegue controlar o Bitcoin, e isso fica cada vez mais difícil ao longo do tempo, conforme o hash rate aumenta, conforme a distribuição dos nodes aumenta também. Então, isso que torna o Bitcoin descentralizado e imutável. E agora a gente está vendo justamente um comportamento oposto, que é, já que ninguém consegue controlar o Bitcoin, monopolizar ele, então a única possibilidade que existe para tentar se beneficiar do Bitcoin é se juntando a ele, acumulando Bitcoin e levantando a bandeira do Bitcoin como algo que vai ser defendido por políticos nas suas promessas de campanha. E é o que o Trump fez. Trump prometeu fazer uma reserva estratégica de Bitcoin, colocar cerca de... A senadora Cynthia Lummis está com uma proposta de colocar cerca de 1 milhão de unidades de Bitcoin nas reservas estratégicas dos Estados Unidos. Ele acabou de... Vou compartilhar aqui a tela, que eu acho que é importante também. Ele acabou de divulgar... Tu quer falar alguma coisa antes? Não, eu queria comentar sobre essas eleições americanas. Elas foram realmente diferentes das outras, porque teve não só o Trump sendo a favor de Bitcoin e shitcoins, mas também teve um outro candidato, o Robert Kennedy Jr., também num posicionamento favorável a Bitcoin. Eu acho que talvez nesse aspecto é que Satoshi tenha talvez pensado em colocar o halving coincidentemente, entre aspas, num ano de eleição americana, para justamente ver este movimento acontecer, do quanto o Bitcoin estaria dentro de uma estratégia de campanha de políticos, principalmente numa eleição americana, que é uma das maiores economias do mundo. E isso está acontecendo, aliás, muito mais cedo do que eu imaginava, sinceramente, assim. No ciclo anterior, a gente falava bastante, Carol, sobre o movimento institucional. A gente achava que as instituições, elas viriam com tudo no ciclo anterior. Estava começando um pequeno movimento de investidores tradicionais falando de Bitcoin. E a gente achou que ali ia ser assim, nossa, caramba, agora sim as gestoras vão vir com tudo. E não foi no ciclo anterior que isso aconteceu. A gente está vendo... Mas foi para cripto, né? Não para Bitcoin. Eu acho que essa é a grande diferença. Perfeito. E agora a gente está vendo não só instituições vindo para Bitcoin, entendendo já as diferenças, porque a gente já falou bastante em outros podcasts sobre, até tem um recente que a gente falou sobre o relatório da BlackRock, fazendo essa distinção do que é Bitcoin, que Bitcoin é diferente de criptomoedas, e agora a gente está vendo um movimento político, e a partir deste movimento de eleições americanas, de candidatos se posicionando pró-Bitcoin, certamente isso vai respingar em outras eleições no mundo, né? Porque, enfim, acaba que os Estados Unidos acabam influenciando outras economias. Então, cara, esse ciclo vai ser muito louco, Mas, enfim, mostra aí os dados que tu ia trazer, Carol, para a gente continuar esse papo. Tá, acabou de sair a notícia que o Trump ele vai eliminar ganhos de capital com Bitcoin e criptos, misturando tudo, né? Mas isso está sendo interessante de observar, porque
ao invés de imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, a sinalização que ele está mandando para o mercado é: nós vamos incentivar que empresas e Bitcoiners e qualquer modelo de negócio, atividade que esteja relacionada com Bitcoin e criptomoedas, ele dá essa misturada com cripto, venha para os Estados Unidos. E aí começa o efeito cascata, né? E aí uma das propostas da senadora Cynthia Lummis é justamente, aqui tá fechado na Bloomberg, mas é essa reportagem aqui que eu queria mostrar, que mas aqui no Yahoo tá aberta, tá? Eu vou abrir essa aqui. Ela quer propor que os Estados Unidos vendam suas reservas de ouro, gold, para comprar Bitcoin. Ou seja, ao contrário do que a maioria imaginava, que os Estados Unidos iria imprimir dinheiro, quer dizer, não ao contrário, né, mas a sinalização não é que eles vão imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, que seria uma FOMO de Estados-nação ao redor do Bitcoin, né, mas eles estão considerando duas coisas: atrair empresas para os Estados Unidos que têm receita em Bitcoin ou que estejam envolvidas, e também, talvez, vamos ver se isso vai ser aprovado, se isso vai ser adotado, vender reservas de ouro para comprar Bitcoin. Eu acho que essa parte é difícil, tá? Mas isso, se acontece, chancela o Bitcoin como ainda mais escasso que o ouro e como um ouro digital. Total, mas só o fato disso do Trump já estar querendo, e vários países querendo criar reservas de Bitcoin, já é um paralelo. Já é colocar na mesma posição. E aí tem um outro... Quer falar alguma coisa antes que eu siga? Só complementar, mas se desfazer de ouro para trocar para o Bitcoin, chancela como Bitcoin ainda é melhor. Total, mas é que a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Essa é a proposta dela, da Cynthia Lummis. Então Cara, vamos ver a Cynthia Lummis foi muito orange pilada. Fico impressionada com isso, cara. Sim, porque isso é genial, sabe por quê? Porque se os Estados Unidos imprimissem dinheiro para comprar Bitcoin, eles iriam aumentar a dívida deles. E aí, nossa, a gente vai entrar por muitas tocas do coelho nisso, e aí eu não quero esquecer de nenhum ponto, porque essa é a teoria dos jogos por trás de tudo isso. Se os Estados Unidos não imprimir dinheiro para comprar Bitcoin e vende ouro e atrai via incentivos fiscais, monetários ou tributários, eles, na verdade, eles estão fortalecendo a economia deles frente ao restante do mundo. Por quê? Nenhum país consegue imprimir dólares, mas todos os países podem imprimir a sua própria moeda. Se os Estados Unidos imprimissem a sua própria moeda, eles estariam desvalorizando o dólar e reduzindo a confiança do dólar perante o mundo inteiro. Mas se eles dizem: a gente não vai imprimir, a gente vai, na verdade, se livrar dessas pedrinhas coloridas, que é o ouro, e a gente vai criar um ambiente de incentivo para as empresas de Bitcoin, eles estão fortalecendo pra caramba a economia deles. E aí entra numa... A gente vai ter que voltar nesse ponto depois, porque eu tenho outras questões sobre isso para falar, sobre o Trump e tudo mais, mas é importante chegar nesse ponto que eles estão revisando o dilema de Triffin. E aí, deixa eu ver onde é que tá aqui o dilema de Triffin que eu salvei aqui para mostrar no Wikipedia. Não sei onde é que tá nas minhas milhões de abas, mas eu vou explicar. Acho que vai ser mais fácil. O dilema de Triffin, ele remonta à época de Bretton Woods, quando os Estados Unidos lastreou o dólar no ouro. E aí, tinha muitas questões fiscais na época e guerras acontecendo. E aí o Robert Triffin, um cara que já estava estudando Bretton Woods e a questão do lastro no ouro, ele estava dizendo que os Estados Unidos ia chegar num ponto em que ele ia entrar num dilema. Ou eles iriam quebrar com o padrão ouro para poder imprimir dólares baseado na confiança que eles já conseguiram no passado, e todos os países lastrearam suas moedas no dólar ou apoiaram suas moedas no dólar, comprando títulos americanos, treasuries, bonds, ou usando o dólar como uma reserva dos bancos centrais. Então, ou eles manteriam o lastro no ouro, mantendo essa confiança, só que isso era impossível frente aos gastos que eles estavam tendo com guerras e tudo mais, e eles teriam que quebrar esse padrão ouro. E aí, quando eles quebrassem esse padrão ouro, eles iriam, por consequência, acabar com a confiança na própria economia americana, na própria capacidade dos Estados Unidos se manter como uma economia estável, que é esse benchmark para o restante do mundo apoiar suas economias. Então, isso já está acontecendo. A gente está vendo o movimento de BRICS e de vários outros países tentando se livrar de ativos americanos. A própria Arábia Saudita começou a vender bonds e treasuries americanos, e a própria BRICS emitindo seu próprio sistema de pagamentos e moedas digitais. Então, essa confiança na economia americana está sendo quebrada ao longo dos últimos 50 anos, e principalmente desde 2008, com a grande crise global. Nos últimos 15 anos isso vem acontecendo.
E aí, por que eu falei que é um paradoxo, um dilema de Triffin ao contrário? Quando os Estados Unidos eles resolvem apoiar, e se o Trump cumprir com essa promessa de campanha, porque ele ainda não assumiu, tudo isso é expectativa. E aí eu vou voltar pela expectativa. Tu tá com o teu mic travado. Não vamos esquecer que estamos falando de um político. O político faz muitas promessas, depois que vence, às vezes não cumpre o que prometeu. Mas ele ainda não assumiu. Ele tá dando sinalização que ele vai cumprir com essa reserva em Bitcoin que ele quer fazer, essa reserva estratégica. Qual que é a forma dos Estados Unidos recuperar confiança na sua economia? Apoiar em algo que não muda. Porque no mundo que muda o tempo todo, como tu falou, político muda o tempo todo. Muda a promessa de campanha, mente, tem corrupção, toma lá da cá. No mundo todo, a única forma de recuperar a confiança é apoiando a sua economia no único ativo que não muda. O preço do Bitcoin muda, mas as propriedades dele não. Então, não tem como centralizar o Bitcoin, não tem como acelerar a emissão ou mudar a emissão das moedas, não tem como acelerar a produção de novos blocos, não tem como monopolizar os nodes e a mineração do Bitcoin. Então, assim, a partir do momento que os Estados Unidos fazem isso e começam a colocar Bitcoin nos seus caixas, tem um outro mecanismo também, além de apoiar a sua economia num ativo que não muda, que é o que a gente já falou em outro podcast, que a própria Cynthia Lummis apresentou, que é como o Bitcoin ajuda a reduzir a dívida americana, que está batendo 36 trilhões de dólares, e como que eles conseguem reverter essa crise da dívida, que é uma bomba prestes a explodir. O mundo inteiro está acompanhando isso. O que eles vão fazer? Como é que eles vão lidar com essa dívida que está entrando em movimento parabólico? E a resposta é só aportando e comprando um ativo que também tem um movimento parabólico, não de desvalorização e de afundamento da dívida, mas um movimento parabólico de valorização. E a gente já mostrou um gráfico que mostra como se os Estados Unidos tivessem aportado em Bitcoin no passado, como eles teriam reduzido a dívida deles pra caramba só em ter acumulado Bitcoin. Vai lá, Cacá, não te deixei falar porque eu precisava fechar raciocínio, senão eu ia me perdendo de tudo. Não, tá muito bom isso. E para isso, cara, acho que El Salvador, nesse sentido, está sendo um laboratório para o mundo, né? Sim, inclusive eles estão pagando a sua dívida e todo aquele zoom de que eles iam falir, que eles iam quebrar, que apoiar, ter Bitcoin como moeda legal seria um baita risco, iria falir com o El Salvador, tá acontecendo justamente o contrário. Teve muito hate, né, em cima de El Salvador quando eles anunciaram essa estratégia, tipo, a mídia botando muito para baixo, assim, dizendo que era uma ideia péssima. E, cara, El Salvador se manteve firme, comprando um Bitcoin por dia, tá? Tem um site, inclusive, que mostra esses dados. Peraí que eu tenho aqui, deixa eu compartilhar, peraí. Vai falando aí. Vamos dar uma olhada. Não, e aí, olha só o que está acontecendo agora, né? O El Salvador está divulgando diversos dados positivos sobre a economia deles, eles estão se livrando do FMI, né, da dependência da dívida que eles tinham com o FMI. E eu acredito que os Estados Unidos e diversos países estão de olho nisso, né? Até a Argentina deve estar de olho, porque Milei recentemente se encontrou com o Bukele. Eu acredito que El Salvador está sendo... Vou falar laboratório, usei esse termo, mas não no mau sentido, mas no bom sentido, foram muito corajosos, pioneiros nessa estratégia, e certamente outros países estão de olho nos resultados de El Salvador. Aqui, bitcoin.gov.sv. Parece o mempool.space, sabe? Muito parecido. E aí tem esse gráfico aqui, ó, na direita, histórico de saldo, que se abrir, vai ver cada degrauzinho é uma compra aqui do governo de El Salvador acumulando Bitcoin ao longo do tempo. Aqui em laranja fica em Bitcoin, e se colocar em verde fica em USD. Então, eles têm ao todo 5 mil, mais de 5 mil, deixa eu ver aqui. 5.934 Bitcoin, e isso totaliza 532 milhões de dólares em Bitcoin. Comprando um Bitcoin por dia, todos os dias, desde a queda lá da FTX, foi 2022 que eles começaram, né? Sobe um pouquinho ali, Carol, tem os dados, aí o histórico de saldo é endereço, né? Aí tem o saldo confirmado, e tem total recebido 6 mil BTC, eu acho que já bate ali, né? Deixa eu ver se tem o histórico total, porque aqui tá aparecendo só 2020, novembro e outubro de 2024, sabe? Vai ver esse gráfico aqui não tá pegando para trás, mas aqui eles já começam em 5.900 BTC. Ó. Notícia de 3 dias atrás, tá? Aqui as informações atualizadas e
corretas. El Salvador tem lucro de 131 milhões de dólares com o Bitcoin. Nayib Bukele dispara, eu avisei. Eles começaram uma estratégia de compra de um Bitcoin por dia em 2022. E deixa eu ver aqui mais dados. Aqui, ó, achei o Bitcoin Treasuries. Vem até 2022, tá vendo? Ah, boa, é isso aí. Ó, 5.935, então ali naquele main pool de El Salvador tá correto, né? Mas não puxava até 2022. Então aqui aparece, ó, tudo que eles compraram desde ali da queda, na verdade, desde setembro de 2021, mas eles começaram a acumular de forma mais intensa ali em 2022, todo dia, né? Fazer o DCA diário de Bitcoin na queda da FTX em 2022. E, enfim, e agora estão aí acumulando 5.900 BTC. E aqui embaixo tem toda ó, a compra diária, ó, deles, ó. Ontem tinha 5.934, hoje tem 5.935, e dá para ver um Bitcoin todo dia aqui aumentando no stack deles. Agora, Carol, a galera tá falando que essa subida, ela foi resultado aí das eleições americanas. Foi porque o Trump ganhou e é por isso que o Bitcoin subiu. Uma galera tá falando isso, porque só porque o Trump ganhou. Se não fosse isso, o Bitcoin não tava subindo. Então, que o Bitcoin tá sofrendo, teve um cara que botou assim, um seguidor, o Bitcoin, um hater, na verdade, né? Uhum. O Bitcoin está sofrendo influências externas. Como se fosse uma coisa, assim, ruim, né? Tipo, o Bitcoin está sofrendo influências externas, sofrendo influência das eleições americanas. E logo que ele mandou isso, a primeira coisa que eu pensei foi, sim, porque o Bitcoin só sofre influências externas. Ele não tem influência interna, ele não tem CEO, não tem fundador conhecido, né? Não tem equipe de marketing, tudo aquilo que tu já comentou no início do podcast. E aí eu achei até curioso. Claramente é uma pessoa que não entende como o Bitcoin funciona, né? É óbvio que as influências são externas. E a eleição do Trump é só mais uma entre diversas influências externas que o Bitcoin tem tido ao longo do tempo. Comentou agora há pouco também, Carol, que no início do ano o Bitcoin teve uma subida por conta do anúncio dos ETFs de Bitcoin, os anúncios dos ETFs americanos, né? É isso que acontece, né? Quando a gente tem notícias de mercado, obviamente que há uma euforia, porque são pessoas, são instituições, são pessoas que estão ali negociando, digo pessoas varejo, agora as instituições entrando também, mas são pessoas que estão negociando o Bitcoin. E claro que quando existem notícias positivas, principalmente quando a gente vê que a adoção do Bitcoin, o entendimento sobre ele, sobre quanto ele é único, está aumentando, mais notícias saindo sobre isso e mais pessoas sendo pró-Bitcoin, obviamente que vai haver uma sensação de euforia, de FOMO, e vai ter, obviamente, mais pessoas querendo comprar Bitcoin e guardar. E tu estava falando agora que as pessoas estão comprando Bitcoin. O mercado é feito por pessoas, né? A gente está vendo aí, o que a gente está vendo agora, na verdade, é o que tu falou antes, uma corrida institucional. E as instituições são feitas por pessoas. E essas pessoas, elas eram céticas antes com o Bitcoin. Teve que se provar essa exponencialidade da dívida americana, teve que aparecer um monte de crise bancária em março de 2023, teve que aparecer um monte de provas de tudo aquilo que os bitcoiners já falavam há bastante tempo, para que essas pessoas começassem a acreditar nos fundamentos do Bitcoin e começassem a perder a confiança que elas tinham até então, uma confiança absoluta no governo americano. E aí, o que a gente está vendo agora é justamente a estratégia Saylor se comprovando. Ele também foi um dos que foi colocado em xeque em 2022 por ter acumulado Bitcoin e por ter levantado dívida para acumular Bitcoin. E agora ele está se tornando mais agressivo ainda nessa estratégia, porque ele está diluindo os seus acionistas, levantando cada vez mais dívida para conseguir comprar Bitcoin. A gente começa a ver o Trump sinalizar que vai fazer essa mesma estratégia, não pegar dívida, mas a gente vai ver como que ele vai realizar essas compras de Bitcoin. Pode ser vendendo ouro, pode ser atraindo empresas bitcoiners, pode ser imprimindo dinheiro. Se ele imprimir dinheiro, é a estratégia Saylor, que é aumentar a dívida americana, porque para imprimir dinheiro tem que emitir bonds. Então, pode ser que ainda assim ele siga essa estratégia, né? E isso é uma sinalização para que outros países façam o mesmo. Países com uma moeda ainda mais fraca que o dólar
tem a chance de ainda acumular Bitcoin. Então, a gente está no limite entre a FOMO institucional e a FOMO de Estados-nação. Inclusive, o Bernstein acaba de publicar que a Índia também está cogitando ter uma reserva estratégica de Bitcoin. Mas isso não pode ser que não se confirme, porque a própria Índia proíbe transações de Bitcoin. Então, vai fazer uma estratégia que nem a Rússia, que é eles podem ter, eles podem minerar e as pessoas não, sabe? Mas na Índia tu não pode transacionar Bitcoin como pagamento, mas eles têm o entendimento de que Bitcoin é uma reserva de valor, então até faria sentido o governo fazer esse tipo de estratégia. Agora, o que me chateia é que aqui no Brasil a gente não vê absolutamente nada sobre esse tipo de posicionamento, né? Sobre o Brasil ter algum tipo de reserva em Bitcoin. Pelo contrário, a gente vê o Brasil super focado numa CBDC, no Drex, e super focado em controle populacional, né? E não assim, resolver os seus problemas com as suas contas do país, mas muito pelo contrário. É que aqui a gente tá muito atrasado em entendimento sobre Bitcoin, né? Pra tu ver, o Drex, ele fala muito o Drex vai ser melhor que o Bitcoin, vai ser dinheiro programável. Ah, mas diluição programável também, né? Desvalorização programável, porque eles vão continuar imprimindo. Eles falam de inserir smart contracts, DeFi no Drex, mas é só propaganda vazia, porque não vai ter uma política monetária melhor. Em compensação, olha só o que está sendo proposto lá nos Estados Unidos, um ESF, um fundo de estabilização de trocas, né, de exchange por outras moedas. E isso vem do Bitcoin Policy Institute, que esse fundo, ele remonta lá da época do padrão ouro, em que se acumulava ativos de reserva, e aí que entraria a reserva que o Trump quer fazer, para estabilizar as diferenças entre outras moedas. Então, isso para mim é muito simbólico, porque até então o Bitcoin, a volatilidade dele era vista como um risco. Mas se ele vai ser colocado num fundo de reserva para, reduzir a dívida americana e ajudar a estabilizar as trocas entre outros países, é uma demonstração para o mercado que Bitcoin é a coisa mais estável que existe hoje, e isso, reforça o que a gente vem falando agora. Por que o Trump está se alinhando com o Bitcoin agora? Porque ele percebeu que no mundo cheio de mudanças, Bitcoin é a única coisa imutável e que pode recuperar a confiança na economia americana. Então, essa é uma outra possibilidade deles usarem o Bitcoin nesse fundo. Deixa eu até traduzir aqui para falar o termo correto, né? Peraí. Aqui. Um fundo de estabilização de câmbio. Esse seria o termo correto para ESF, Exchange Stabilization Fund. E isso é o oposto de como as pessoas enxergam o Bitcoin hoje em dia, como algo extremamente volátil. E é por isso que Cacá, hoje a gente não vê no Brasil se falar de Bitcoin como um ativo de reserva, porque ainda se enxerga ele como algo extremamente volátil por causa do preço, mas não por causa dos fundamentos dele como um ativo superior, né, ao ouro, às ações, às moedas, às commodities, e é por isso que a gente tem visto essa fome institucional. Inclusive a Pensilvânia, essa é outra notícia, ela acaba de criar um projeto de lei para também criar uma estratégia, uma reserva estratégica de Bitcoin. Então não basta o governo americano, né, federal, tá criando uma estratégia, uma reserva estratégica, agora os estados estão começando a falar sobre isso. E é aí que a gente está vendo essa FOMO, porque daí o Trump ainda não assumiu, os estados estão passando leis que se direcionam para isso. O que vai acontecer? Instituições vão comprar, gestoras vão comprar. E é isso que a gente está vendo agora, né? Essa subida nessa expectativa do que vai acontecer conforme a adoção aumenta. Bitcoin acabou de ultrapassar, na semana passada, quando bateu $92 mil, ele deu uma queda agora, mas ele ultrapassou a prata em market cap, inclusive a Saudi Aramco, que é uma das principais empresas de extração e produção de petróleo globalmente. Então, isso é muito simbólico, porque o dólar ele é totalmente apoiado em dívida e na relação do petrodólar, né? Nessa forçação de barra para que os países comprem ativos americanos, bonds, treasuries, e mantenham dólar nos seus caixas para que o petróleo seja obrigatoriamente negociado em dólar. E quando o Bitcoin ultrapassa, uma das principais empresas que ajuda a extrair essa commodity que ajuda a apoiar toda a economia americana e como o sistema Fiat foi desenhado, é super simbólico. Outro ponto é que Bitcoin, year to date, né, do início do ano até agora, ele performou melhor que todos os ativos globais, né? Melhor que o ouro, melhor que o S&P, NASA, que aqui tem vários ativos, petróleo, inclusive, teve uma valorização de 110%, enquanto os melhores ativos, o ouro, por exemplo, valorizou 26%. 4 vezes mais do que a valorização do ouro, né?
em pouco tempo. Isso aí deixa qualquer assessor de investimento de queixo caído e se perguntando, mas como? Como que Bitcoin fez isso? Aliás, eles nem querem que você saiba disso. Pela quarta vez, porque isso expõe a incompetência deles, como gestores e estudiosos de Exato. economia, em identificar assimetrias de mercado. E se eles falharam nisso, e as pessoas comuns, né, Bitcoiners, pessoas que não são economistas Fiat, estão falando disso há tanto tempo, isso expõe incompetência e como a mentalidade Fiat justamente foi um limitador, um fator limitante para que eles enxergassem o Bitcoin como uma solução e que agora, inclusive, os países estão comprando, né? Outro ponto, e o principal também impulsionador disso, foi os ETFs, porque permitiu que gestoras e corporações comprassem e se expusessem a Bitcoin. Por exemplo, aqui no Brasil foi proibido que fundos de pensão comprassem Bitcoin de forma direta. Então, se fundos de pensão não podem comprar, exemplo, só esse exemplo no Brasil, pode ter vários exemplos globalmente disso, desse mesmo efeito, né? Se fundos de pensão não podem comprar Bitcoin de forma direta, o que eles vão comprar? Pum, ETF. E é isso que a gente tem visto aí nos últimos 210 dias. O ETF de Bitcoin foi aprovado esse ano, em março, e já é o ETF com melhor desempenho na história. Em 10 meses, ele chegou a 40 bilhões de dólares, e o ETF de ouro e outros ativos demoraram anos para chegar nesse mesmo patamar, né? Demoraram, na média, aqui mais de 1.000 dias. E se a gente divide 1.000 dias por enfim, vamos dividir aqui, dá mais de 5 anos para chegar nesse mesmo patamar. Deixa eu ver aqui. 1.000, a média aqui, vamos botar 1.200, tá? 1.200 dividido por 360, que é 365, que é a quantidade de anos que tem num dia. De dias deu em média, que tem um ano. De dias que tem um ano, deu em média 3 anos e ponto 2. Então, em 10 meses, o Bitcoin fez o que os melhores ETFs demorou 3 anos para fazer. Isso é muito simbólico. Isso mostra a demanda institucional que existe agora, que não pode, ou não quer, ou não tem como comprar Bitcoin de forma direta, mas através dos ETFs consegue. E é aquilo que a gente veio falando desde 2023, né, Cacá? E aqui fica... Volta um pouquinho na história dos ETFs, Carol, porque eu acho que é legal comentar com quem está nos acompanhando aqui. Os ETFs, eles são um produto, gente, que tá disponível, tá, para quem quiser. Mas fique muito atento, porque ETFs, quando você compra Bitcoin através de um ETF, você está expondo ao preço do Bitcoin. E o que a gente tem ouvido falar é que assessores de investimento, galera Fiat, está oferecendo ETFs para as pessoas, para varejo, para as pessoas comuns, tá? Só que com ETFs você não é dono do seu próprio Bitcoin, você está se expondo somente ao preço, você não consegue sacar para sua própria carteira, você não consegue negociar 24/7, você não é dono do seu próprio Bitcoin. Então, a gente aqui na área Bitcoin acredita que ETFs são para instituições, são para empresas que não podem comprar Bitcoin de forma direta, como a Carol acabou de falar, por causa de regulamentações e tudo mais. Agora, você deve comprar Bitcoin de forma direta, sim, e sacar para sua própria carteira. Não deixe Bitcoin na mão de terceiros, não deixe Bitcoin na exchange. A forma correta de ter Bitcoin é, você escolhe um aplicativo, escolhe um lugar onde você quer comprar Bitcoin de forma direta, você vai lá, abre uma conta, transfere R$100, 500, R$1.000, converte para Bitcoin, compra Bitcoin e saca para sua própria custódia. Inicialmente, se você não tem uma hardware wallet, né, que é o tipo de carteira mais seguro para você guardar o seu Bitcoin, porque ela fica guardando as chaves, elas ficam offline, não ficam conectadas na internet, então previne aí possíveis ataques hacker, então fica bem mais seguro. Você pode, inicialmente, no primeiro momento, até você entender o funcionamento de uma carteira, baixar uma carteira no celular, baixa uma Blue Wallet, por exemplo, baixa uma Wallet of Satoshi, por exemplo, transfere um valor menor, um valor pequeno, até você se acostumar com as palavras, com o significado do que é uma seed, como fazer transferências, vai aprendendo a mexer. Quando você já estiver mais habituado, aí sim você faz um investimento na sua hardware wallet, vai comprando Bitcoin e transferindo para sua própria custódia. Então, essa é a forma mais indicada e correta de você ter o seu Bitcoin.
Você mesmo comprando de forma direta e transferindo para sua própria custódia. Quando vierem para você falar, não, compra Bitcoin através de ETF, você diz, não, nem quero saber, nem quero ouvir falar de Bitcoin via ETF. Por favor, gente, vamos comprar Bitcoin de forma direta, tá? Mentalidade Fiat vai tentar te convencer de comprar Bitcoin via ETF e você não vai ter o seu próprio Bitcoin. Não é dessa forma a maneira mais inteligente de você, nem correta de você ter Bitcoin. ETF é para empresa, é para instituição, tá, pessoal? Fica bem claro essas diferenças aí da forma de ter Bitcoin. É mais pelo ponto também, né, Cacá, de se você pode ter soberania, por que não ter? Por que não se desenvolver para isso? Né? Por que continuar dependendo de instituições, bancos? Porque, de certa forma, é voltar para o mecanismo Fiat de delegar responsabilidade, quando o Bitcoin te devolve essa possibilidade de ter soberania e recuperar o verdadeiro empoderamento que o Bitcoin traz, né? Que é se sentir capaz de fazer as coisas, se sentir capaz de lidar com os problemas da vida, porque você tem recursos para isso. Então, acho que esse... O que mais tem, Carol, é a galera Fiat, de investimentos Fiat, falando, não, compra pelo ETF que você não precisa se envolver com as carteiras, não precisa aprender a fazer nada disso. E aí você se expõe ao Bitcoin sem ter que estudar mais. Como assim, cara? Tu tá incentivando que as pessoas não tenham soberania, que as pessoas não tenham o seu próprio Bitcoin. Peraí, só um pouquinho, tá enviesado. Essa mentalidade Fiat é muito ruim, cara. É muito ruim para as pessoas. Só que os caras não conseguem entender. E a gente já falou aqui inúmeras vezes sobre mentalidade Fiat, como quem não entende o Bitcoin profundamente não adianta, não consegue virar a chave da mentalidade Fiat para a mentalidade Bitcoin. E Bitcoin é soberania, é liberdade, você consegue transacionar domingo, no sábado, meia-noite, você consegue enviar Bitcoin para qualquer lugar do mundo. Se você quer num domingo, meio-dia, mandar Bitcoin lá para alguém que está no Japão, você pode mandar em segundos. Em segundos você envia Bitcoin para uma outra pessoa que está do outro lado do mundo. Isso através de ETFs é impossível, é impossível. Então, gente, vamos comprar Bitcoin de forma direta. Essa é a melhor forma de fazer. Boa, boa. Bom, mas voltando aos ETFs, porque por mais que não seja a forma ideal das pessoas custodiarem, eles estão trazendo um impacto, né? E aí, quando compara com o ETF de ouro, e aí tem esse gráfico que rodou essa semana o Twitter, os grupos de WhatsApp, Nostr, todo mundo estava compartilhando esse gráfico aqui, que foi publicado pela Bitwise, sobre a comparação da performance do Bitcoin, do ETF de Bitcoin em comparação ao ETF de ouro, né? Então, parece até um meme esse gráfico, né? Parece um... Sim, porque ele sai do design aqui do gráfico, né? Então, em um ano só de existência, o Bitcoin, ele superou todo o acúmulo em ativos que o ETF de ouro acumulou em 9 anos, né? Então, demorou bem mais tempo o ETF de ouro para atingir esses patamares, assim. Então, é um gráfico memético, né, Cacá, sobre como existia essa demanda reprimida por Bitcoin e é a primeira vez de fato agora que a gente está vendo a FOMO institucional. E agora voltando ao Trump, o Saylor falou essa semana numa conferência de infraestrutura e inteligência artificial lá em Miami, ó, então foi ontem e anteontem essa conferência, e ele tratou cada tipo de estratégia, né? Quando você só segura Bitcoin, se a projeto de lei da Cynthia Lummis passar, quando você se alavanca para comprar Bitcoin, ou quando você é que nem o Trump e você começa a colocar todo o excedente de grana que você tem para comprar Bitcoin, a diferença que isso pode ter em market cap, em valorização ao longo do tempo, né? Então, o Saylor trata esse como a negociação, a melhor negociação, a maior negociação, the greatest deal do século XXI. Então, o que vai fazer total diferença para países, para pessoas e para gestoras aí ao longo do tempo. Ele projeta aqui para 2045 qual que pode ser a performance, né, de quem acumula Bitcoin ou de quem compra Bitcoin ao longo do tempo. E aí entra também um último ponto, um relatório da New York Digital Assets, que eles falam que ter Bitcoin, e aí acho que isso fecha com o que a gente tem falado ao longo desse podcast inteiro, que é Bitcoin está subindo não por causa do Trump, mas o Trump e a vitória dele tem sido o gatilho para essa FOMO institucional, mas era algo que ia acontecer inevitavelmente, porque acontece a cada ciclo. A gente tem visto a cada ciclo o Bitcoin ficar mais escasso. Essa escassez, ela demanda as pessoas acelerarem o seu acúmulo. Isso gera uma expectativa e FOMO, porque as pessoas percebem que vão ficar sem Bitcoin, que Bitcoin é escasso, a escassez dele é mais percebida a cada halving que acontece. E aí, nesse relatório, eles trouxeram um ponto que é
interessante, que é, deixa eu pegar aqui, ó, que não ter Bitcoin vai se tornar uma responsabilidade no futuro. Ou seja, os países que estão vendo tudo isso, países, gestoras, pessoas, e não comprarem Bitcoin, eles também vão ser responsabilizados para bem ou para mal. Ou seja, quem pôde comprar Bitcoin e não comprou, por que não comprou? Que é a história dos gestores, né? A gente teve agora o anúncio essa semana da Verde, o Fundo Verde aqui do Brasil, Verde Asset Management, que é um fundo do Luiz Stuber, que já falou, inclusive, bem de Bitcoin, anunciando que antes da vitória do Trump nas eleições, eles acumularam Bitcoin. Ou seja, a gente está vendo os gestores tirando o seu da reta, tipo, ó, eu já comprei Bitcoin. Porque quem não tiver e quem não comprar vai ser exposta à sua incompetência. E os países que não acumularem Bitcoin vai ser exposto a políticas monetárias pífias e justamente que se voltam para roubar as pessoas via diluição, inflação monetária e tributação, ataque tributário, e não proteger poder de compra ao inserir Bitcoin nos seus caixas, porque de fato é o que vai trazer mais estabilidade, que é o que a gente viu no artigo anterior. Então, por isso que eu falei que esse podcast ia ser uma volta mental, porque ele condensa tudo, teoria dos jogos, e como a teoria dos jogos agora está se voltando contra a Fiat, e Fiat está percebendo que quem não tiver Bitcoin vai ser responsabilizado para bem e para mal. Ou seja, grandes gestores Fiat vão ser questionados. Opa, peraí, como é que vocês não viram isso, cara? Eu perdi uma grande chance de acúmulo, perdi de ter Bitcoin porque vocês não me orientaram, não falaram sobre isso, não viram isso. Mas tu não é economista? Teu trabalho não é estudar o sistema financeiro? Começa isso. Caraca. Imagina quem falou mal, cara, que a gente tem umas figurinhas, tanto fora do país quanto aqui no Brasil, que são gestores e que falam mal do Bitcoin. Tu imagina que, cara, que vergonha, cara. Que vergonha. Isso aí é uma vergonha. Agora, deixa eu te trazer mais uma... Peraí, tem mais um ponto, saiu agora, tá? Não só gestores, mas banqueiros centrais estão capitulando na sua narrativa. Olha o que acabou de sair. Último ponto, tá? Numa conferência agora, Central Banking Autumn Meetings, então encontros de outono dos bancos centrais, eles falaram, queria que nós estivéssemos long em Bitcoin, queríamos que nós tivéssemos apostado no Bitcoin, na valorização dele. Isso foi numa conferência agora para banqueiros centrais, e eles falaram isso com o Trump 2.0, né, quando Trump ganhou as eleições, eles começaram a perceber a importância de ter acreditado no Bitcoin e ter feito uma estratégia de Bitcoin. E tá aqui escrito, ó, banqueiros centrais de países acima e na média em renda, né? Os banqueiros centrais dos países mais desenvolvidos amplamente concordam com o direcionamento do Trump na presidência. Num painel, numa discussão de painel, os banqueiros centrais se reuniram no México, na cidade do México ontem, dia 13, e os representativos de 4 países discutiram estratégias de reserva e gestão dessas reservas. Eles foram... até então, eles tinham uma abordagem wait and see, ou seja, estão só observando, esperando para ver o que acontece. Mas agora eles se arrependeram de não ter, de fato, agido em relação ao Bitcoin. E aí, enfim, acabou esse print dessa reportagem. Então, não só gestores, não só haters, mas a FOMO está indo na direção não só de gestores, mas de Estados-nação. E aí entra o ponto... Peraí. E aí entra o ponto que a gente fica até onde isso é FOMO e até onde isso é realidade. Só é um monte de manchete para forçar as pessoas a comprarem para eles poderem vender. E aí é importante manter os pés no chão, né? Não se guiar pelas notícias. A gente já vai entrar nisso. Eu só quero trazer mais uma fofoca aqui, porque não tem nada confirmado, mas é uma fofoca. Acho que foi semana passada. Se não me engano, foi semana passada ou retrasada, já não lembro mais. Mas o David Bailey, que é CEO da Bitcoin Conference, o maior evento, né, de Bitcoin do mundo, ele esteve por trás da campanha do Trump. Ele que conseguiu levar o Trump lá na Bitcoin Conference esse ano, então é um cara que está muito envolvido, assim, com política e envolvido há muitos anos na indústria do Bitcoin. Ele soltou essa no Twitter, dizendo que ele sabe de um país, de um grande país que está comprando Bitcoin enlouquecidamente e que há uma expectativa de que esse país anuncie que tem Bitcoin. E quando eles anunciarem, esse país já seria o 5º maior detentor de Bitcoin do mundo. Quem será, hein? Boa pergunta. Então, e isso expõe o seguinte: se isso for real,
Quantos mais países não estão comprando na surdina, hein? Ou minerando na surdina. A gente foi lá na Argentina, eles estão com uma exposição de ASICs. O que isso quer dizer? Buenos Aires. Exatamente. Mensagens subliminares, né? Porque às vezes as coisas acontecem assim, eles vão dando uma testada, vão soltando umas coisas e vendo qual é o termômetro, né? De mercado, dos políticos, da aceitação das pessoas, do povo, né? Enfim, vão soltando. Essa da Argentina foi muito interessante mesmo, porque por que eles estão fazendo uma exposição com ASICs dentro do Museu do Banco Central? Ainda com o livro Master in Bitcoin. Exposto. Em exposição lá. Eles recém lançaram uma nota, tu me contou ontem, né? Uma nota de 20 mil pesos, não foi? Por causa da inflação. Pois é, então isso demonstra como, se eles não sinalizarem que eles estão atuando em prol das pessoas e em prol de políticas monetárias saudáveis, as pessoas vão acabar se protegendo e vão dar o opt-out das fiats. Então, para manter a confiança nos governos, basicamente, eles precisam se alinhar com o Bitcoin, que são os incentivos, né? E aí, uma última coisa que eu queria falar para a gente, enfim, agora ir para todos os cantos possíveis, teve muita crítica de muita gente também dizendo, poxa, mas Bitcoin não separa dinheiro e Estado? Por que vocês estão vibrando com o Trump, dizendo que vai comprar Bitcoin? Ou com o Milei, Argentina expondo ASICs, ou com o Butão minerando Bitcoin, ou enfim, qualquer país que seja que se alinhe com Bitcoin. Se Bitcoin separa dinheiro e Estado, vocês deveriam discordar que eles se aproximassem do Bitcoin, que eles não se juntassem. E aí o ponto é justamente esse. Bitcoin separa dinheiro e Estado, mas o Estado iria ter que se aproximar do Bitcoin, os governos políticos, porque se eles não fizerem isso, eles de fato vão colapsar. Então, é a forma deles sobreviverem, tentarem demonstrar para as pessoas, tudo que a gente falou aqui no podcast, que eles, enfim, não querem diluir elas, mas que é a forma de sobrevivência do próprio Estado como ele é hoje, né? Tentar se alinhar com o Bitcoin. E o ponto mais importante é, por mais que façam isso, eles não conseguem monopolizar, mudar o Bitcoin. Então, o fato de países estarem comprando Bitcoin e políticos usarem isso na sua narrativa, não muda em nada o Bitcoin. Pelo contrário, só manda uma sinalização para as pessoas que estavam esperando ali alguém importante, o Trump, ou um político, ou sei lá quem, ou um gestor, dizer que Bitcoin é bom, para daí sim elas aceitarem. Eu até estava te contando essa semana um comentário de um seguidor, né, Cacá? Comentário assim, mas eu achava que Bitcoin era bolha, agora eu me arrependo de não ter comprado. Sim, porque se alimentou de fontes que diziam que Bitcoin era ruim. Políticos, gestoras, Faria Limers, os céticos com Bitcoin, tem de monte por aí, diziam que era ruim. E agora é bom? Então as pessoas ficam confusas, estão perdidas, porque as pessoas se alimentam de informação das mídias tradicionais, que são compradas por bancos, por gestoras, e propagaram por muito tempo essa narrativa. E agora, com ações falam mais, uma imagem vale mais que 1000 palavras, ações falam, como é que é? Veja o que eles fazem, não o que eles falam. Tem várias frases nesse sentido que é o que os países e o que as pessoas estão fazendo está falando muito mais alto do que esse monte de mídia negativa por 15 anos que só afastou as pessoas do Bitcoin. Então, acho que a gente tá num ponto de virada para o Bitcoin. Além disso, Carol, tem muitos influenciadores Fiat que, infelizmente, só vão começar a falar de Bitcoin agora, quando o Bitcoin está em alta. Ou seja, passaram o tempo todo, tiveram toda a oportunidade de falar sobre Bitcoin, de educar as pessoas. No Bear. Às vezes, no Bear, sabe? Tiveram toda a oportunidade de ajudar as pessoas a comprarem, acumularem, quando o Bitcoin estava com um preço mais baixo, estava ali andando de lado meses e meses e meses. Mas não fizeram isso, não acreditaram. E agora, pelo contrário, disseram que venderam, né? Tipo, agora não acredito mais. Que venderam, cara. Venderam, estimulando que outras pessoas... Porque quando tu fala uma coisa dessas e tu tem milhões de seguidores, as pessoas vão lá, muitas delas acreditam e fazem o mesmo. Fazem o mesmo. Tem cara que vendeu $50 mil. Mas aí é vender a mentalidade de trader, né? De vender caro para comprar mais barato, quando na verdade a pessoa teria que ter se concentrado em seguir acumulando e ter mais fluxo de caixa, achar formas de minerar mais fiat, né? De conseguir ter melhor produtividade para acumular mais Bitcoin. E não ficar estimulando a mentalidade de trade, que é uma mentalidade de aposta, de cassino, de achar que vai acertar topo e fundo, e a maioria não acerta, a maioria perde dinheiro tentando acertar topo e fundo. Quem disse que conseguiu comprar mais barato? Óbvio que não conseguiu, porque as pessoas estavam esperando os 12k e não chegou os 12k. Ficou todo mundo esperando e
não compraram ali, muita gente não comprou quando estava em 15, porque achou que estava caro, quando na verdade foi a oportunidade aí dos últimos anos comprar Bitcoin a 15k, agora ele está perto dos 100k. Não, e o pior ainda é ouvir pessoas falando assim, graças a Deus que vendeu, porque eu não consigo pegar isso, eu não sei o que é, Bitcoin não consigo ver, não consigo pegar. Mas trabalha na internet. Por favor, não seja essa esposa, não seja essa namorada, não seja esse esposo, esse namorado. Não por favor, estude. Estamos aqui para isso, galera. Estamos aqui 6 anos para isso. A gente te ajuda a entender que Bitcoin é digital. Como é que você vai pegar? Que comentário. Até parece que o dinheiro hoje, quase as pessoas não estão mais usando dinheiro físico, que é uma lástima, né? Virou tudo no Pix, há muitos anos as pessoas já estão usando o dinheiro digitalmente. Agora, porque Bitcoin tu não consegue ver, não consegue pegar, não tem valor? Que papo é esse, cara? A pessoa trabalha no digital e tá com isso. Então quer dizer que não consigo. A Carol é de mentira, ela não existe, porque eu não consigo pegar nela aqui na tela. Não, isso é justamente negar a desmaterialização que o mundo digital está fazendo no mundo físico, né? Os bancos já não têm mais tantas agências como tinham antes. Hoje é tudo aplicativo. Então, só porque não tem uma agência física, não existe o banco, agora trazendo paralelo com o Bitcoin, né? Aí no banco acredita, no aplicativo do banco acredita que podem te confiscar com um apertar de um botão. Né? 16 anos de existência do Bitcoin. Esse comentário de que Bitcoin não dá para pegar e não existe, por isso ele não é bom, e graças a Deus que vendeu, não dá, cara. Não dá. Isso aí é mentalidade fiat pra caramba. A pessoa tá muito atrasada. Então, assim, se você conhece alguém que tá pensando isso, que tá com essa ideia, mande esse vídeo, mande aqui o canal, o podcast da área Bitcoin para essa pessoa estudar. Sabe, tem um monte de vídeo desde o começo. Aliás, tem um vídeo aqui, você está chegando agora, tem um vídeo como começar no Bitcoin. É só procurar aqui no canal do YouTube, manda para essa pessoa que não entendeu nada e a gente ajuda a entender. Mas é isso. Entra no Bitcoin Starter, vai aprender do zero até como guardar. Então, a pessoa vai passar pela transformação, porque às vezes é tanta notícia, cada uma de um jeito, e ouvindo gente que enfim, tá na mentalidade Fiat dizendo que o bom mesmo é comprar tesouro direto, que vai ser diluída via inflação mais do que qualquer outro ativo, que a pessoa não para refletir sobre as crenças que ela tem. Eu acho que esse é o ponto, né? Exige uma transformação de mentalidade que, se a pessoa não se transformar por bem e quiser aprender por bem, ela vai, de alguma forma, sofrer por mal. Ou seja, vai ser diluída, vai sofrer juros reais negativos, vai sofrer com a inflação, ou, no mínimo, vai ter um prejuízo reputacional por falar besteira. E por, justamente, expor o quanto está limitada na mentalidade Fiat. Então, reforçando o que a Cacá falou, bora estudar. Tem aqui 6 anos de conteúdo, tem o Bitcoin Starter para quem quiser, assim, um condensado de algumas horas, mergulhar na toca do coelho do Bitcoin, entender como que o sistema financeiro funciona, por que Bitcoin tem propriedades superiores, como que ele funciona tecnicamente e também todos os incentivos, como colocar no seu portfólio, como gerir isso, como fazer DCA, como aproveitar as quedas, como não ficar nervoso com a volatilidade, tudo isso é possível e está disponível hoje para a pessoa aprender, e só não aprende quem não quem quer se manter na mentalidade Fiat. Ainda mais que semana que vem a nossa Bitcoin Friday, então realmente não tem desculpa para não estudar com a gente. Cara, o Starter, modéstia à parte, é o curso mais completo que existe no mundo sobre Bitcoin. São anos e anos e anos de estudo que a gente condensou em algumas horas para você entender. Algumas horas, você senta, maratona essas aulas e você vai sair completamente transformado no fim. Não é fácil mudar da mentalidade Fiat para a mentalidade Bitcoin tão rápido. Mas no Bitcoin Starter você consegue. A gente fez todas as aulas, todos os módulos voltados para isso, para justamente te ajudar. Claro, mas venha de cabeça aberta, venha pronto para assim quebrar crenças, né? Porque se você vier muito engessado com a mentalidade Fiat, já assim muito não, você não vai conseguir entender tudo que a gente tem para te ensinar, para te passar. E mesmo quem tem mentalidade Fiat, a gente recebeu um comentário esses dias do aluno, né, Cacá? Não sei se tem aí, que ele falando que ele entrou no Starter totalmente cético. Tem. Leia aí pra galera. Tem, tá aqui, ó, comentário de ontem. O aluno Bruno, ele falou assim, ó, sim, o curso é grupo dos alunos, tá? Sim, o curso é sensacional. Não duvidem, elas sabem o que estão falando. O velho aqui não confiava em nada que dissesse a respeito a criptos e coisa que o valha. A seriedade e a confiabilidade do conteúdo me fizeram botar fé. Não queria, não conhecia, mas agora eu quero, conhecendo cada vez mais e notando que já era para ter entrado no bonde antes. Mas, enfim, antes nunca do que tarde.
Genial, né? Muito legal. Fiquei muito feliz com esse comentário do nosso aluno. Então é isso. Agora a Bull Run começando, gente. Dá tempo. Bitcoin está aí disponível, mas ele não vai ficar te esperando, tá? Então, assim, bora começar. O Bitcoin ele vai seguir seu rumo e quem quiser que vai pegar esse trem e vir junto. E ainda tá no início. Ainda tem mais de 28 halvings pela frente, mas nos patamares atuais é só agora. Que é aquela história, né? A gente não consegue voltar no tempo, então quanto antes a pessoa se dá conta e começa, melhor, porque depois ela não vai conseguir voltar. Ninguém consegue voltar 15 anos atrás para comprar Bitcoin. Então o melhor ponto de começar é hoje, quando você, enfim, teve um impulso, tá querendo estudar de novo, bora lá para não deixar passar mais um ciclo, mais um halving e se arrepender como todo mundo vai. Realmente, fui cabeça dura, devia ter começado antes, que é a frase clássica que a gente ouve o tempo todo, né, Cacá? Essa, pessoal, é a nossa forma de te dar um sacode para vir estudar com a gente, para começar, para entender, porque muitas vezes a gente, enfim, às vezes as pessoas não estão muito interessadas. Você está aqui no nosso podcast, eu imagino que você está interessado e está querendo esse conhecimento. Agora, chegar eu sempre falo, né? Chegar num churrasco de amigos, de família, e querer enfiar isso na cabeça das pessoas, sem que elas venham buscar esse conhecimento, não vai adiantar, porque a pessoa não está preparada, não está interessada, não está enxergando o que você que está aqui nos acompanhando está enxergando. Então, esse sacode aqui para você. Poxa, vai começar a Bitcoin Friday semana que vem, a gente tem o curso Starter, se você não está preparado, não se preparou ainda para esse momento, cara, vamos, bora! Essa é uma grande chance de transformação de vida. Às vezes você quer conquistar sonhos, quer acelerar isso, não sabe como. Cara, no Starter você vai ter lá toda a explicação do porquê que os investimentos tradicionais estão perdendo, mas assim, perdendo muito para o Bitcoin. Perdendo muito para o Bitcoin. As moedas governamentais estão derretendo. A nossa moeda aqui no Brasil, cara, o que foi isso esse mês agora? Quase bateu 6, né? Mas enfim, nossa moeda real super derretendo que nem um cubo de gelo, outras moedas também derretendo como cubos de gelo, e você vai ficar aí simplesmente achando que está acumulando em real, achando que está ganhando da inflação, achando que está poupando, achando que está que com isso você vai ter uma vida próspera lá no futuro, na sua aposentadoria, que você vai conseguir dar uma qualidade boa para os seus filhos. Cara, talvez não. Talvez não. Tá sendo drenado, roubado. Você tá numa roda dos ratos, só que às vezes você não está percebendo isso. Então, se você está aqui, é porque você já tem alguma noção, algum interesse, uma vontade de estudar, entender Bitcoin e de começar. Então, bora com a gente. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Cara, falamos pra caramba, Carol, nesse podcast. Vai bater o recorde, hein? Já tá em 1h10. Poderia continuar, né? Poderia ficar mais umas 2, 3 horas. Antes da gente encerrar, quero convidar todo mundo que é da região aqui de Santa Catarina. Domingo que vem, dia 24, a gente vai fazer um evento. Se chama Bitcoin Surf. Convida aí familiares, amigos, vai ser assim num lugar muito legal, pé na areia, beira de praia, uma paisagem maravilhosa. Vou deixar o link aqui embaixo desse podcast para quem quiser se inscrever. Tem que se inscrever, tá? Porque não cabe um Maracanã dentro do grafo lá do espaço que a gente vai fazer, então tem um limite de espaço. Vai estar eu e Carol, a gente vai fazer um talk. Vamos falar sobre o que é Bitcoin, vamos falar sobre esse momento de agora, né? Vamos avançar nesse papo que a gente já trouxe aqui no podcast, explicar também para quem está começando o que é o Bitcoin. E então, um papo descontraído.
um papo de praia, como surfar a onda do Bitcoin, é o nosso tema do nosso talk. E depois ainda vai ter banda, cara, vai ser um festival de música, vai ter DJ, surf music, quem quiser pode levar a prancha, cair no mar. Carol aí já tá surfando, vai cair junto. Então, se você tem vontade de curtir um domingo na frente da praia, aprendendo sobre Bitcoin, chama os amigos, chama a família, se inscreve, o link tá aqui embaixo, a gente vai esperar vocês lá domingo que vem, dia 24 de novembro, começa 1h, a gente começa o talk 1h30 em ponto, então não se atrase para não perder lá o papo que a gente vai ter com a galera que vai estar lá junto com a gente. Carol, quando que Bitcoin bate 100k? Chuta aí. Começou os chutes da Bull Run. Não é de preço, porque é fato que Bitcoin vai bater 100k, eu quero só saber o chute de quando. Ó, tá afirmando, hein? Mas também falta só 7% pro Bitcoin. Tem uma frase, pouco, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do nosso amigo CK, da Human Rights Foundation, que ele fala assim, ó, ninguém tá bullish o suficiente. Cara, essa frase é muito boa. Eu tô muito bullish, talvez eu não esteja bullish o suficiente, mas 100k, quando então? Eu acho que até o fim do mês. Vamos ver. Será que no meu aniversário, 30 de novembro, meu aniversário, tomara que esse seja um grande presente, Bitcoin é 100k. Tô contigo também, Carol. Eu achei que ia ser até domingo agora, mas porque tava com uma força absurda, mas não sei, talvez seja na semana que vem. Quem sabe no nosso Bitcoin Surf. Ó, já tá em 90 de novo, então tem chance, deixa eu ver aqui. 7%. Falta pouco. Vamos ver. Falta pouco. Quando a gente menos espera é quando ele se mexe, então vamos ficar de boa, relaxado, deixa rolar, que é quando o Bitcoin começa a mexer. Já tava uma galera desacreditada que ia ter bull run, ou que ia ter subido esse ano, quando ele tava ali em 58. Olha só como em 2 meses apareceram os candles, tudo pode mudar. Então muito rápido. É aquela história, né? A gente já falou isso em outro podcast. Tem dias em que nada acontecem e tem anos que acontecem em dias. E Bitcoin é assim, a gente segura por um longo tempo e às vezes em 1, 2, 3 semanas, nem parece que ele subiu tudo aquilo que subiu. E aí vai para as notícias e aí quando veja não tem mais como voltar no tempo. Então por isso que é importante ter paciência, resiliência e aproveitar, porque esse é o momento que a gente, enfim, desde 2022, 2023, ao longo dos bears, recebe tanta crítica, tantas pessoas céticas com Bitcoin. Quando vem o bull, é uma loucura, mas ao mesmo tempo é aquele tipo alívio de, olha só, viu só, quem teve paciência, quem segurou, quem se dedicou, quem estudou, é recompensado. Então é um momento que tem que relaxar e tem que aproveitar. E não entrar na FOMO, né? Na loucura que as pessoas perdem a paz. Bitcoin é a longo prazo. Então bora acumular para os próximos 20 e poucos halvings aí pela frente, que ainda tem muito caminho pela frente. Isso aí, galera. Enjoy the ride. Curta aí a jornada Bitcoiner. Até o próximo episódio. Ficamos por aqui. Comenta se você gostou e até mais. Opt out.